Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é resolver aquelas duas questões que eu enviei para vocês e relembrar também alguns pontos, certo? Então vamos aí para a primeira questão. Bom, nessa questão, gente, eu percebi que muita gente marcou a alternativa errada, tá? Então eu fiz aqui um esqueminha para a gente ver alternativa por alternativa e relembrando alguns pontos sobre a segunda lei de Mendel. Então o que ele fala aí? Ó? Sabendo que cabelo cacheado, olho preto e não albino são condições dominantes, marque a alternativa correta. Gente, uma questão de genética, tá? É sempre importante que você vá interpretando e vá já riscando, já vá rabiscando algumas informações que o texto lhe dá. Por exemplo, o que ele está dizendo? Que as características elas são dominantes. Que características são essas? A do cabelo, dos olhos e do albinismo, que eu botei aqui melanina, porque albinismo é a ausência de melanina. É importante você já definir letras, tá, para essas características. Lembrando que letras maiúsculas para as características dominantes e letras minúsculas para as características recessivas. Por exemplo, no cabelo, ele disse que o cabelo cacheado é dominante. Então, eu vou aqui atribuir a letra A maiúscula para cabelo cacheado. Logo, A minúsculo é para cabelo liso. Tá? Olhos. Os olhos pretos, né, é uma característica dominante. Então, aqui Bzão, né, uma letra maiúscula para olhos pretos. E Bzinho para olho azul, olhos azuis. E para melanina, não albino é uma condição dominante. Então, uma letra maiúscula para não albino. E uma letra minúscula para albino, certo? Lembrando, gente, que como são características diferentes, essas letras têm que ser diferentes, tá bom? Então, ó, essas letras aqui, a letra A eu atribuí para a característica do cabelo, a letra B eu utilizei para a característica dos olhos, e C, característica da melanina. Tá? Não podem ser as mesmas letras, certo? Vão ser as mesmas letras se estiver falando das mesmas características, beleza? Então, o que fala aí na alternativa A? Um casal não albino de olhos pretos só terá um filho albino de olhos azuis se ambos forem heterozigotos. Então, para o indivíduo ser não albino e olho preto e heterozigoto, como é que vai ser o genótipo dele? Primeiro, olho preto. Como é que é um indivíduo com olho preto e heterozigoto? De acordo aqui com esse genótipo, né? Então, olha aí. Se tem olho preto, vai ser Bzão, Bzinho. Podia ser Bzão, Bzão também, mas ele disse que ele é heterozigoto. E a mulher do mesmo jeito, Bzão, Bzão, certo? Ele disse que eles não são albinos. Como é que é o não albinismo heterozigoto? Ele vai ser como? Czão, Czinho. E a mulher do mesmo jeito. Então, qual o genótipo do homem? Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. E da mulher, da mesma forma. A gente chama isso de duplo heterozigoto. Lembrando que se o homem tem olho preto e não é albino, né, o homem e a mulher, eles poderiam ser também Bzão, Bzão, Czão, Czão, por exemplo. Mas a questão está dizendo que eles são duplo heterozigotos. E aí o que ele quer saber? Ele quer saber se tem chance deles terem um filho albino e de olhos azuis. Eu posso fazer essa questão fazendo aquele quadro de Punnett, que a gente vai fazer na questão 2, tá? Mas eu posso também só pensar o seguinte: esse homem aqui, quando ele produz gametas, lembra que esses gametas eles se separam, né? O Bzão vai para um gameta, o Bzinho vai para o outro, e aqui da mesma forma. Então, quando esse homem produz gametas, se o gameta que fecundar o óvulo for o gameta que tiver Bzinho, tá? E o óvulo fecundado também tiver Bzinho, então esse indivíduo aqui vai ter olhos azuis, mas ainda tem o albinismo. Se o espermatozoide que fecundar tiver Czinho e o óvulo que for fecundado tiver também um Czinho, esse indivíduo vai ser albino. Ou seja, ele vai ter olhos azuis e vai ser albino. Então é possível um homem duplo heterozigoto com olho preto e não albino e uma mulher dupla heterozigota com olho preto e não albina ter um filho de olho azul e albino? Com certeza. Está aqui, certo? Então essa é a alternativa correta. Letra A é a alternativa correta, tá, gente? Vamos para a próxima alternativa, para a gente ver. Cada alternativa vocês
verem onde foi que vocês erraram. Então, ó, uma mulher albina de olhos azuis e cabelo liso formará 3 tipos de gametas diferentes para essas características. Olha aí, se ela é albina, olhos azuis e cabelo liso, ela é totalmente recessiva. Então, ela é recessiva para o cabelo, recessiva para os olhos e recessiva para o albinismo, tá? Para a melanina. Certo. Então, ele está dizendo que esse tipo de genótipo pode formar 3 tipos de gametas diferentes. Errado. O indivíduo homozigoto, ele só vai formar um tipo de gameta. Lembra que os gametas se separam. Então, ó, ele vai formar gameta que tem Azinho, gameta que tem Bzinho e gameta que tem Czinho. Ou seja, isso aqui é um gameta. Tá? Então, só vai formar esse tipo de gameta para essas características. Essa mulher ela vai ovular a vida toda, a vida quase toda, né? E todos os óvulos dela só podem ter esse tipo de gameta para essas 3 características. Por quê? Porque ela não tem outro tipo de gene, ela não tem um gene dominante. Todos os genes dela são recessivos para essas características, tá? Mas existe outra forma também, né, de saber. Aquela regrazinha que a gente viu na última aula, 2 elevado a n, onde n vai ser o quê? O número de heterozigotos. Tem quantos heterozigotos aqui? 0 heterozigotos, né? Aqui tudo é homozigoto. Logo, vai ser 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 gameta, certo? Então, ela só vai formar 1 gameta. Não esqueçam dessa regrinha, tá, gente? Sempre a base é 2, que eu vou elevar o número de heterozigotos. Se aqui tem 0 heterozigotos, então 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, próxima alternativa. Uma criança albina e de olhos pretos poderá ter pais albinos e de olhos azuis. Bom, se a criança ela tem olhos pretos, ela vai ter o gene dominante e outro gene que pode ser dominante ou recessivo. Então, como a questão não diz, eu posso botar só Bzão traço. Tá? Lembrando que esse traço pode ser tanto Bzão quanto Bzinho. A questão não falou se é heterozigoto, né? Se fosse heterozigoto era Bzão, Bzinho. Se fosse homozigoto era Bzão, Bzão. E a criança, ela é albina. Então, com certeza, ela é Czinho, Czinho. Nesse caso, não há dúvida, né? Se ela é albina e albina é a característica recessiva, a característica recessiva só expressa quando os 2 genes recessivos vêm juntos. Aí ele quer saber se ela poderá ter pais albinos e de olhos azuis. Bom, o pai albino de olho azul vai ser Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. E a mãe albina de olho azul, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Com certeza esse casal aqui, gente, ó, ele pode ter filho albino, porque ele tem Czinho aqui e ela tem Czinho aqui para doar. Porém, eles não podem ter filhos com olho preto, porque aqui, ó, só tem Bzinho e aqui a mulher também só tem Bzinho. Então, da onde veio esse Bzão? Só pode ter vindo do Ricardão, né? Não tem como esse homem ser pai dessa criança, certo? Então, ó, uma criança albina de olhos pretos poderá ter pais albinos de olhos azuis? Não. Os pais podem ser albinos, mas de olhos azuis, não. Ou a criança não é filho deles, certo? Então, essa está errada por isso. Letra D. Um casal heterozigoto para essas 3 características jamais terá filhos albinos. Ó, que características? Cabelo, olho, melanina. Então, heterozigoto para as 3. Heterozigoto para o cabelo, heterozigoto para os olhos e heterozigoto para o albinismo. Certo? Tem como um casal, né, que o homem e a mulher, que vai ser do mesmo jeito, nesse exemplo, tem como eles terem um filho. Está dizendo que jamais será um filho albino, né? Será que eles não podem ter filhos albinos? Mesmo, muito parecido com aquela outra alternativa. Está aqui, ó, se ele tem um gene recessivo, ele pode doar no espermatozoide um gene recessivo. E se a mulher também tem um gene recessivo, ela pode doar também esse gene, formando um indivíduo albino. Então é possível sim. E a última alternativa, um casal albino poderá ter uma criança albina heterozigota. Só lendo a alternativa já dá para ver de cara que ela está errada. Como é que vai ser albina heterozigota, né? Porque para ser albino tem que ser Czinho, Czinho. Se for heterozigoto já não é albino. Então uma coisa elimina a outra, né? Não tem como. Então tá aqui, ó, um casal albino
poderá ter uma criança heterozigota albina? Não. 100% dos filhos desses indivíduos aqui serão albinos, tá? Todos os filhos que eles tiverem serão albinos, porque eles só têm genes recessivos. Então, essa é a alternativa está errada por isso. Só lembrando aqui, ó, toda característica recessiva são expressas por genes homozigotos recessivos, tá? Então, toda característica recessiva é expressa por gene homozigoto e não heterozigoto. Tá. E a segunda questão? A segunda questão, gente, ela necessita que a gente faça aquele quadro de Punnett, tá? Que não é coisa de outro mundo. E a questão já facilitou bastante, ó, porque ela já deu o genótipo do homem e o genótipo da mulher. Tá bom? Então, ó, é importante eu sempre estar fazendo meu rascunho aqui, né, de lado, para entender a questão. Então, o que eu já sei da questão, né? Vocês já leram aí. Que cor dos olhos escuros é uma característica dominante, se ele disse na questão. Então, olhos claros é uma característica recessiva. Aqui eu botei letra C porque a questão me deu letra C. Mas lembrando, gente, que aí eu posso usar qualquer tipo de letra, tá? Desde que sejam letras iguais para a mesma características e diferentes para características diferentes. Então, visão, Mzão é visão normal e Mzinho é míope, tá? Essas informações aqui eu extraí do texto. Aí ele quer saber o quê? Qual a probabilidade do homem de visão de olhos escuros e da mulher de olhos escuros e visão normal, tá? Então a mulher ela é dupla heterozigota. A questão já disse que já mostrou o genótipo dela, tá? Então isso facilita muita coisa. Porque se ela tem olho escuro e visão normal, ela podia ser também Czão, Mzão. Eu poderia me confundir, mas a questão já disse que é dupla heterozigota, já mostrou. E um homem de olhos claros e míopes, então o homem é totalmente recessivo. Se ele falasse na questão só olhos claros e míope e não mostrasse isso aqui, eu saberia que o genótipo dele seria assim da mesma forma, né? Porque se ele é totalmente recessivo, ele só pode ser Czinho, Mzinho. Aí ele quer saber qual a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Olhos claros e visão normal. Aí eu tenho que fazer o quadro de Punnett. E como é o quadro de Punnett, gente? Eu vou fazer uma tabela onde uma coluna aqui eu vou botar todos os gametas que essa mulher vai produzir, tá? Quais são os gametas? Lembra que isso aqui se separa. Os genes eles se separam, tá? Segregação. E se separam de forma independente. Então, os gametas é simplesmente a combinação desses genes com esses genes. Por exemplo, o dominante de um com o dominante do outro. Tá aí, ó, Czão, Mzão. O dominante de um com o recessivo do outro. Czão, Mzinho. O recessivo de um com o dominante de outro. Czinho, Mzão. E o recessivo de um com o recessivo do outro. Czinho, Mzinho. Ou seja, essas são todas as possibilidades de gametas que essa mulher pode produzir para essas duas características. Então, durante a vida dela, os óvulos dela só vão ter um desses 4 tipos de genes, tá? De genótipo. Certo. E para o homem? Então, o homem vai produzir que gametas, tá? Veja que ele é totalmente recessivo. Então, ó, esse aqui, recessivo de um, com o recessivo do outro. Czinho, Mzinho. O resto só se repete, ó, Czinho, Mzinho. Eu não preciso repetir isso aqui. Se eu repetir, vai estar errado? Não, vai dar o mesmo resultado, mas você vai ter um trabalho bem maior. Então, ó, aqui as características masculinas, os gametas masculinos, né, os tipos de gametas, e aqui os gametas femininos. Podia ser o contrário também, tanto faz. Aí o que eu faço agora? Eu vou relacionar esses gametas com esses gametas. Por exemplo, se esse gameta fecundar esse gameta, vai me dar o quê? Um indivíduo Czinho, Mzinho. E qual vai ser o fenótipo dele? Olho escuro e visão normal, né? Ó, olho escuro e visão normal. Agora, ó, vou relacionar esse com esse. Por exemplo, se esse espermatozoide fecundasse esse óvulo, ia me dar um indivíduo Czinho, Mzinho. Ou seja, Czinho, olho escuro. Mzinho, míope. Agora, nesse espaço aqui, vou relacionar esse
com esse. Vai me dar um indivíduo Czinho, Czinho, Mzão, Mzinho. Tá aqui, ó. Que vai ter o quê? Czinho, Czinho, olho azul. Mzão, Mzinho, visão normal. E por último, esse aqui, fecundando esse. Na verdade é o contrário, né? Esse aqui é o do homem, então esse aqui seria o espermatozoide. Esse fecundando esse. Mas tanto faz para a tabela. Daria um indivíduo totalmente recessivo. Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Tá? Então essas são todas as possibilidades de genótipo que esse casal pode ter durante a vida dele. Ah, e qual é o fenótipo desse último? Olho claro e míope. Tá? Aqui ficou miopel. Depois eu corrijo. E míope, certo? Então essas são todas as possibilidades, gente, de genótipo que esse casal, né, pode ter durante a vida deles. São 4 possibilidades. Mas o que a questão quer? A probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal, que é esse aqui, né? Olho claro e visão normal. Se eu tenho 4 possibilidades e eu estou falando de uma, isso representa o quê? 1/4 ou 25%. Certo? Então a resposta aí seria 25% ou 1/4. Tá? Então, gente, ó, isso aqui a gente tem que treinar, né? Vocês viram que não é tão difícil fazer esse cruzamento aqui, tá? E outra coisa, para tirar a prova real, né? Digamos assim, eu fiz esse cruzamento, deu 4 gametas, tá certo? Faz aquela regrinha lá do 2 elevado ao número de heterozigoto. Por exemplo, aqui tem quantos heterozigotos? Tem 2, né? Esse é heterozigoto, esse é heterozigoto. Então, 2 elevado a 2 dá 4. 1, 2, 3, 4. Tá correto. Aqui, não tem heterozigoto. 2 elevado a 0. Só vai dar um gameta. Tá aqui, só esse gameta. Beleza? Então é isso aí, gente. Até a próxima. Abraço.